Amém. Você pode ver o trono dele no nosso meio. Aleluia. Deus veio ver a sua vida hoje, mudar a sua história. Aleluia. Bendita seja a presença do Espírito Santo conosco. Você pode se assentar em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia. Aleluia. Hoje é o nosso culto de ceia. Não poderia ser diferente. O Senhor Deus não nos decepciona. Ele está conosco mais uma vez. Aleluia. Antes de nós ministrarmos a palavra, quero chamar aqui a Isabel, o Edson, a tesouraria da igreja. No mês passado, os jovens fizeram uma cantina, aí em parceria com o Aldi, a Suzy, né, o pessoal aí, a Paloma, que estiveram fazendo, e eles querem repassar aí o valor que foi adquirido nas cantinas para a tesouraria da igreja, né? Todo o recurso das cantinas, né, é voltado em prol da obra de Deus. Esse especialmente, do mês passado, foi aí dos jovens. Então a arrecadação aí do mês passado, eles tinham um objetivo, né, arrecadar R$2.000 para a construção do templo, e eles arrecadaram R$2.000. Glória a Deus. Então nós queremos passar aqui oficialmente a tesouraria da igreja, né, e também em público aqui diante de toda a igreja, né, fazer essa entrega aí oficial. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo o Ministério de Jovens, né, a tesouraria que tem trabalhado junto conosco. Obrigado, glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor aplaudindo a Ele? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em breve nós estaremos lá no nosso templo, né, um local para receber aí 1.300 pessoas, né, para a gente dar glória a Deus, continuar dando glória a Deus. Amém. Nós também temos um testemunho, né, quero chamar a irmã Maria, que vai contar aí o testemunho, o milagre que Deus fez aí na vida dela. Pode vir o esposo junto, chega aí. Glória a Deus. Que ajuda, irmã, para carregar saco de remédio? É, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem. Amém, querido. Glória a Deus. Tem um microfone aqui? Esse aqui? Para nós usarmos. Conta para nós o que aconteceu, o que é esse monte de remédio aí? Paz, irmãos, eu vim relatar um testemunho de cura que Jesus fez na minha vida. Esse testemunho já faz mais ou menos um mês que era para mim ter dado, mas tinha uns irmãos aqui que queriam estar presentes e não podiam. Mas hoje eu creio que estão aqui. Eu adoeci e fui para o hospital, do nada. Eu estava bem, eu dormi bem, no outro dia eu não consegui levantar da cama. Aí eu fui para o hospital, a médica me examinou e disse que eu estava com pneumonia e sinusite. Me receitou todo esse medicamento aqui, que tem aerolim, tem codeína, tem remédio para tosse, tem antibiótico, é tudo isso aqui. Tudo numa vez só. E me mandou para casa. Disse que com esse tratamento eu ia ficar boa. Só que, e me deu uma semana de atestado. Já estava no 7º dia de tratamento, e eu vejo de estar bem, eu estava cada vez pior, pastor. Eu não andava 3 metros, que eu não conseguia respirar. Para mim tomar banho, eu tinha que esperar meu esposo sair do trabalho e chegar em casa, para mim conseguir sair da cama. A minha vida estava da cama para o sofá e do sofá para a cama. Acabou meu atestado e eu mal. Aí eu falei para o meu esposo, não está resolvendo, não sei o que está acontecendo. E agora, né? E agora? Voltei para o médico. Mas daí fui para o médico do quartel, com meu esposo é militar, é procedimento. Cheguei lá no médico do quartel e falei, ó, está aqui o medicamento, a receita está aí, o tratamento, está acabando o remédio, eu estou cada vez pior. Eu estava tomando codeína, que antes da morfina é codeína, não tem remédio mais forte que esse para dor, e eu não aguentava de dor. Eu andava com uma toalha tampando o olho, porque eu não conseguia enxergar a luz, e tanta dor na cabeça e dor nas costas. Aí o médico falou assim para mim, do quartel, não sei o que você tem, vou te mandar para o hospital de novo. Me manda para o hospital de novo. Lá vou eu para o hospital novamente, São Vicente. Chego lá, o médico de plantão
um monte de gente passando mal, e eu também, né, pastor? E atende um, atende outro. Chegou a minha vez. Aí o médico olhou para mim e falou assim, você está com TEP? Eu falei, Jesus, o que é isso? Tem que fazer exame de urgência. Me colocou lá num soro, em observação, e me deixou lá. E eu mal. Aí a pouco apareceu o irmão Duarte lá. Cadê o irmão Duarte? Fez umas oraçãozinhas por mim lá e tal, levando o pessoal de emergência e saiu. Ficou pronto meus exames. O médico falou, vou te internar, você está com TEP. Me internou. E eu, Jesus, o que é TEP? E injeção na barriga, e injeção na veia, e injeção para lá, injeção para cá. Aí, no outro dia, me aparece o médico lá do quartel me visitar. E eu olhei para ele. Ô, doutor, você pode me explicar o que é o TEP? O médico disse que eu tenho TEP, mas eu não estou sabendo o que é TEP. Ele olhou para mim. Não, você não tem TEP, porque TEP mata. TEP não dá assim e fica bem. Mas o que é o TEP, doutor? Então, é embolia pulmonar. Ele me explicou o que acontece, que é um infarto no pulmão. Meu caneco, como diz o povo, né? Aí, eu lá internado. Aí, temos amigos nossos, muito amigo mesmo no coração, estavam lá fazendo oração, fazendo visita, comunicaram a Débora. Aí, à tarde, do outro dia que eu estava internada, foi a pastora Eliane e o pastor Kleber me visitar no hospital. O pastor chegou lá e disse assim para mim, eu vim te dar alta. Quando ele abriu a porta do hospital, né, pastor? Ele falou assim, eu vim te dar alta do quarto. Glória a Deus. Eu falei, amém, eu creio. Aí eles oraram por mim, eu fiquei melhor. 7h da noite, o médico apareceu no quarto. O meu médico estava me tratando. Daí ele olhou para mim e disse bem assim para mim, eu tinha que fazer um exame de você, passar uma seringa por dentro do teu coração para poder chegar no teu pulmão e não sei o que, não sei mais o que. Mas eu vou te mandar embora. Do nada, assim, do nada, assim, modo de dizer, porque Jesus, né, já tinha entrado, né, com a cura. Aí ele me deu alta. Estava esquecendo de me dar alta, já estava indo embora. E meu marido falou assim, mas e doutor, não vai dar alta para minha esposa? Você esqueceu da alta? Aí, pode ir para casa. Eu tinha feito o exame. A pastora Eliane determinou que não ia dar nada no exame, pois não deu nada no exame. Está aqui o exame para a honra e glória do Senhor Jesus. Tem o antes, tem o depois. Só que eu fui para casa. Na quinta-feira, às 9h da noite, estava em casa. No outro dia, o Senhor mandou a Larissa e o Gentil lá em casa, outro casal abençoado, orar no meu quarto. Mas não era que eu não tenho uma sala para receber eles, é que estava muito frio e só no quarto, que estava mais quentinho, tem ar-condicionado, eu recebia mais no quarto. Aí eles oraram lá por mim, repreendeu a obra de feitiçaria, de macumbaria, foram embora. E naquela noite eu não consegui dormir. Eu tinha que orar, o Senhor não me deixava dormir. Eu dormi, cochilei, 4h da manhã. Adivinha quem veio falar comigo, pastor? O inimigo. Ele veio confessar o que tinha acontecido, que era uma obra de macumbaria, de feitiçaria. O Senhor mandou ele confessar para mim. Tudo que tinha sido feito, como é que tinha sido feito. Só que eu não lembrava. Eu tinha tomado o copo d'água aqui da campanha do pastor Silva, dos 3 dias lá do passado. E o pastor falou, né, pastor? Se tivesse alguma obra que não se manifestasse na hora, ia sair. Só que eu não tinha lembrado daquilo. Mas o Senhor confirmou que era obra e que o Senhor estava desfazendo a obra. E eu estou curada, gente. Não tomei remédio, tem aí receita, tem remédio. Não tomei mais nada. Estou curada para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu gostaria de agradecer os pastores que vieram me visitar, que oraram, os irmãos também que me visitaram. E principalmente o pastor Silvio, pastor. Eu passo todo dia aqui para ir trabalhar, eu vejo o Senhor orando aqui de manhã. O Senhor continue te usando. Obrigado, gente. Obrigada, igreja. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Gente, esse é um milagre extraordinário, né? A situação dela era num quadro de morte, né? E está aqui a conclusão do exame, né? Tem aqui todas as fotos, se você depois quiser ver, né? Você que nos acompanha pela internet tem visto os milagres, né? Tá aqui os exames, o testemunho antes e depois, e a conclusão aqui diz assim: estudo angiotomográfico computadorizado das artérias pulmonares dentro dos parâmetros da normalidade. Então ela está completamente curada, não tem mais nada. E quando é que isso volta, igreja? Estenda a tua mão e diga:
Nunca mais, em nome de Jesus. Parabéns pelo milagre. Deus continue abençoando vocês. Não existe obra das trevas que resista ao poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E é assim, querido. Milagres sobre milagres Deus tem feito. E é um prazer muito grande. É muito bom você estar no lugar onde Deus faz milagres. Porque Deus cuida da tua família. Quantas das pessoas que estão aqui hoje já não estariam mais conosco se Deus não tivesse feito o milagre? Temos aqui, já levantou a mão, pessoas com câncer, olha ali, várias pessoas que já teriam partido, mas não era o tempo de Deus, porque morrer é lucro, amém? Nós vamos para o céu, mas no tempo de Deus, amém? Então Deus faz milagres para exaltar a sua obra, para dar glória ao nome de Jesus Cristo. E é por isso que Deus tem mandado você aqui, porque aqui você tem comido o alimento espiritual que muda a tua história. Amém? Nosso culto de ceia hoje, nós queremos trazer um estudo sobre a ceia, brevemente aqui com você. Eu estou aqui com a apostila do Instituto Bíblico, o Instituto de Teologia da ICVV. A nossa apostila hoje, nós vamos ter uma aula, uma aula aí do Instituto Bíblico. Durante todo esse mês, você vai ter algumas aulas do Instituto, como uma forma de você saber aquilo que a gente prega. Todo o material é feito por nós, aqui pelos pastores da igreja. A gente senta, discute o assunto, elabora o material e o conteúdo dele. Então, nossa aula de hoje é de Nova Aliança, matéria de Nova Aliança, aula 4, que tem o título A Ceia do Senhor. É a nossa última matéria do primeiro semestre, e nós temos aqui vários pontos para tratar. Não vamos tratar de todos eles, mas alguns aqui que fazem toda a diferença na tua vida. Glória a Deus. Então nós temos a aula dividida em 3 partes. A primeira parte fala que a ceia é uma ordenança de Jesus, e a segunda parte fala do significado da ceia, e a terceira, o que é participar da ceia indignamente, que é o estudo, o ensino do apóstolo Paulo. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender hoje é que a ceia do Senhor é o sinal de uma aliança. Aleluia. Deus fez várias alianças com o povo dele, todo o Antigo Testamento, aliança com Moisés, aliança com Noé, aliança com Abraão, várias alianças, mas nada se compara à nova aliança, da qual você faz parte. Aleluia. A nova aliança é a aliança no sangue de Jesus, e a ceia é o sinal dessa aliança. Toda aliança que Deus fazia com o povo dele, com as pessoas, tinha um sinal que marcava esta aliança. Eu quero que você abra aí comigo em Lucas capítulo 22, versículo 20. Se puder colocar aqui, por gentileza. Lucas capítulo 22, versículo 20. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 22, verso 20 diz: semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, ou depois de cear, e disse: este cálice é o novo testamento, ou a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Glória a Deus. Então Jesus tem ali a ceia antes de que ele seja entregue para ser crucificado em nosso lugar. Jesus Cristo participa ou estabelece a ceia ali com seus discípulos. E nesse versículo ele diz que ele toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então a ceia é um sinal de uma aliança, da nova aliança. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Quando Deus faz uma aliança com Noé, Deus diz para Noé:
Noé, eu faço uma aliança hoje com você e com a sua descendência. Eu prometo que eu não vou mais destruir o homem por meio do dilúvio. Então o dilúvio não acontecerá mais sobre a terra. O que Deus estava dizendo é que Ele não traria mais juízo sobre a humanidade, como foi trazido por meio do dilúvio. E como sinal desta aliança, como sinal da aliança que Deus fez com Noé, Deus disse para Noé: sempre que você vê o arco no céu, este é o sinal da nossa aliança. O arco-íris é o sinal da aliança que Deus fez, de que não mais destruiria a terra com dilúvio, com inundação. Então a humanidade não receberia mais juízo de Deus desta maneira. Agora, o que é interessante notar é que o arco-íris vem antes ou depois da chuva? Depois da chuva. Então imagine, depois do dilúvio, tudo acabou em água, Aí sai Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras, saem ali da arca, começam a estabelecer ali uma cidade, um local, e aí chove. A pessoa, o desespero de Noé: vem outro dilúvio aí, bora todo mundo para a arca. Porque até então não havia chuva. Sabia disso? Não chovia na terra. Quando o dilúvio vem, choveu tudo que não tinha chovido. Então quando eles vinham a chuva, ficavam desesperados com medo. Será que Deus mandou juízo de novo? Por isso Deus diz para Noé: quando você vê o arco, é o sinal, você vai lembrar da nossa aliança. Então cada vez que chovia e eles viam o arco, eles descansavam, porque era o sinal de que Deus tinha prometido, Deus tinha feito uma aliança, que eles estavam livres desse juízo. A ceia do Senhor também é um sinal de uma aliança. Aleluia! E a ceia é algo de extrema importância. É um momento espiritual importantíssimo. Porque sempre que você participa da ceia, você está trazendo o sinal de que o juízo de Deus pelos teus pecados não virá mais sobre você. Aleluia! A humanidade estava sentenciada debaixo do juízo de Deus pelos seus pecados. Você estava destinado a receber o juízo de Deus. A Bíblia fala que existe um lago de fogo. Por que é de fogo, pastor? Porque lá queima o juízo de Deus pelo pecado. Só que Deus solucionou o problema enviando Jesus Cristo. Jesus Cristo recebeu o juízo, a ira pelo pecado que você tinha que receber. O teu julgamento foi na cruz. Quando você entregou a vida para Jesus Cristo e nasceu de novo, o juízo que viria sobre você foi aquele que veio sobre Jesus. Aleluia! A Bíblia diz em Isaías 53, o castigo que nos trouxe paz estava sobre Jesus. Porque Jesus Cristo recebeu o juízo de Deus, você não receberá o juízo de Deus. E cada vez que você participa da ceia, é o sinal que traz à lembrança o fato de que você está livre da condenação eterna. Você vai para o céu. Aleluia! É por isso que Jesus Cristo, antes de receber o castigo pelo pecado de toda a humanidade, Ele participa da ceia com os seus discípulos. Então a ceia, ela é uma aliança, ela é o sinal da nova aliança. Deus fez uma aliança com Jesus Cristo, e o Senhor fez uma aliança conosco. Existem tantas coisas maravilhosas para que a gente possa ministrar, mas o nosso tempo não permite. Mas se você for fazer o curso, você vai aprender, aleluia, não é? Mas a ceia é um sinal desta aliança. Por causa dessa aliança, você vai entrar no céu. Aleluia!
Quando Deus olha para a tua vida, Ele vê a aliança que você tem com Jesus. E Ele diz: eu não posso destruir ele, porque ele tem uma aliança com Jesus. Quando o diabo olha para você, ele diz: eu não posso tocar nele, porque ele tem uma aliança com Jesus. Quando a enfermidade chega no seu corpo, ela começa a ter que desaparecer. Quando você fala para ela ir embora, quando nós damos ordem, ela tem que ir embora, porque ela não pode ficar com você, porque você tem uma aliança com Jesus. Quem banca essa aliança é Jesus. Fora da aliança com Jesus, o juízo pelo pecado permanece sobre a vida da pessoa. Mas quando você faz uma aliança com Jesus, quando você entrega a sua vida para Ele, você está livre da condenação. E quando você morre aqui, quando você se desliga da terra, você não passa por nenhum tipo de julgamento. Você vai direto para o céu, direto para a presença de Deus. Aleluia. Então a ceia, ela traz esse significado, esse sinal desta aliança. A ceia vem depois do pecado. Glória a Deus. Assim como a chuva vinha e o povo ficava com medo, mas quando o arco-íris aparecia, eles davam glória a Deus. Deus tem uma aliança conosco, não virá juízo sobre nós. Assim também você participa da ceia depois de ter pecado, porque a sua vida de pecado foi antes de você entregar a vida para Jesus. E quando você entrega a vida para Jesus, você deve cear, porque é o sinal, é como aquele arco-íris que diz: não virá juízo mais sobre mim. Você está confessando diante de Deus, diante de todos os seres espirituais, diante dos homens, diante de todos: não virá condenação eterna sobre mim. Aleluia. Por causa do sangue de Jesus. Então a ceia vem depois do pecado. E não importa, querido, se você pecou depois de você ter sido crente, porque todos nós erramos, falhamos. Nós estamos todos em transformação. Aleluia. Quando se lembra da palavra do domingo, onde o pastor Silvio ministrou que o Espírito Santo habita em nós, estamos em reforma, estamos em transformação. Deus está passando uma máquina em nós e fazendo uma obra extraordinária. O problema, querido, não é você errar. O problema é você não reconhecer o que Jesus fez por você. Existe um ensino em muitas igrejas de que o pecado impede você de participar da ceia. Se você se desentendeu hoje com a sua esposa, você não pode cear. Se você hoje falou um palavrão, você não pode cear. Pastor, essa semana eu não orei, eu não posso cear. Essa semana eu não estendi a mão para o necessitado, então eu não posso cear. Pastor, eu estou em tratamento diante de Deus, porque eu acabei caindo num pecado, errando, então eu não posso cear. Mas isso não tem nada a ver, querido, com a ceia do Senhor. A ceia é para pecador. Se você não tem pecado, então você não precisa da ceia. A ceia é o sinal de que Deus definitivamente perdoou todos os teus pecados. Definitivamente todos os teus pecados estão perdoados. E esse é o sinal que garante esse fato. Por isso, não tem a ver com você nunca mais pecar para participar da ceia. Tem a ver com outras coisas que o apóstolo Paulo ensina. Mas a primeira coisa importante que você entenda é que a ceia é o sinal desta aliança, e por causa dessa aliança, os benefícios da graça de Deus vêm sobre a tua vida. Aleluia. Por isso, não há mais condenação sobre a tua vida, porque Jesus foi condenado no teu lugar. Por que eu posso participar da ceia, pastor, mesmo sendo esse ser estranho que eu sou?
Mesmo estando num processo, meu pastor, de crescimento, de mudança, por que eu posso participar da ceia? Porque Jesus foi condenado no teu lugar. Se você ainda fosse condenado, você não poderia participar de nada, nem da ceia, nem da salvação, nem dos milagres, nem do batismo com o Espírito Santo, nem do batismo nas águas, não participaria de nada. Mas por causa do sangue de Cristo, você pode participar de tudo, inclusive da ceia do Senhor. Aleluia! Então a ceia é esta aliança, é este símbolo, esse sinal de aliança que você tem com Deus, né? E isso muda a tua história, muda a tua fé. 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler do versículo 23 até o 34. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. O apóstolo Paulo está citando aqui aquele texto que nós lemos, ali em Lucas, que Jesus Cristo falou naquela noite. Versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já morreram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu lhes for, lhe darei instrução. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Corinto sobre a ceia, com base naquilo que Jesus Cristo falou e ensinou sobre a ceia. E ele traz de novo a ideia de que a ceia é uma aliança, a nova aliança no sangue do Senhor. E ele fala algo interessante, ele diz assim: façam isso em memória de mim. A ceia é em memória de Jesus. Amém? O que isso significa, pastor? Significa que a ceia não é para lembrar dos teus pecados, é para lembrar do que Jesus fez pelos teus pecados. Jesus diz: façam isso em memória de mim. Então as pessoas não querem cear porque pecaram, porque erraram, mas a ceia não é para lembrar de você, é para lembrar do que Jesus fez por você. Você participa da ceia por Jesus, querido. É por causa dele que você ceia. Façam isso em memória de mim. Aleluia. As pessoas querem participar da ceia em memória de si mesmas. Não é um memorial de pecados, é um memorial do que ele fez com os teus pecados. Ele perdoou todos eles. Façam isso em memória de mim. O apóstolo Paulo aqui vem e começa a falar
sobre a ceia. Naqueles dias da igreja primitiva, na cidade de Corinto, que era uma cidade grega, eles participavam da ceia e era como se fosse um almoço. Então era servido um banquete ali, não é como a ceia dos nossos dias, onde você participa, você come um pedaço de pão e participa do suco, né? Ou em alguns lugares do vinho, do cálice. Naqueles dias a igreja se reunia para comer. Era uma ceia farta de comida, de várias comidas. E o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto? As pessoas de melhor condição financeira davam verdadeiros banquetes, mas não esperavam as pessoas menos favorecidas chegarem para comer junto com eles. Porque naqueles dias participavam da igreja tanto pessoas importantes como escravos. E as pessoas mais abastadas comiam, né, faziam ali um banquete extraordinário. E as pessoas com menos condições chegavam, já tinham comido tudo. Estavam sendo desprezadas. Mas esse não é a grande questão. Porque isso existe até os dias de hoje. Talvez não dentro da igreja, no dia da ceia, mas na convivência do dia a dia. Em muitos lugares, as pessoas que têm recursos são tratadas diferentes de quem não tem. Isso não agrada a Deus. Mas o que estava acontecendo, a bronca do apóstolo Paulo não era com isso. A bronca do apóstolo Paulo é que eles estavam fazendo isso no dia de ceia. O que a igreja de Corinto estava fazendo? Eles estavam transformando um momento espiritual em algo social. Ao invés de eles se reunirem para celebrar esse perdão de pecados, essa gratidão a Deus, em memória do que Cristo fez por eles, eles se reuniam para comer, bater papo, se divertir. Por isso que os menos favorecidos eram excluídos, porque não tinham diálogo com eles. Transformaram a ceia do Senhor, que é algo espiritual de grande importância para a igreja, em mais um momento qualquer. Esse era o pecado da igreja de Corinto. A ceia é uma ordem de Jesus para a igreja. Eu já ouvi falar de ministérios que pararam de dar ceia, porque achavam que não tinha muita importância. O que tem a ver comer um pão, beber um suco? O que o apóstolo Paulo estava combatendo era a irreverência para com o momento da ceia do Senhor. O momento da ceia do Senhor é o momento onde você precisa colocar a tua vida diante de Deus. É o momento onde você precisa parar tudo e dizer: Deus, eu reconheço que foi por causa desse corpo moído, desse sangue derramado, que eu estou vivo hoje. Eu reconheço que é por causa disso, meu Senhor, que eu sou salvo. É por causa disso que você é salvo. E no dia da ceia, a igreja de Corinto tratava aquilo como uma coisa qualquer. O apóstolo Paulo ficou indignado. A ceia é um momento espiritual, importantíssimo para a tua vida, para a tua fé. Por isso, meu querido, no momento da ceia, não é hora de você mascar chiclete. No momento da ceia não é hora de você bater papo, contar história, perguntar quanto que deu o jogo. O momento da ceia não é momento de você ler alguma coisa. O momento da ceia é momento de você trazer a memória, de você dar glória a Deus por aquilo que Ele fez por você. O culto na igreja de Jesus Cristo não é uma reunião social, é um momento espiritual, é um momento que pode definir o teu destino na fé. E é o que estava acontecendo na igreja de Corinto.
O apóstolo Paulo vem e diz, no versículo 27, todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ele vem e começa a corrigir a igreja, e ele diz que muitas das pessoas que participavam da igreja, que estavam doentes, que estavam fracos na fé, e alguns que estavam morrendo, é por causa de participarem da ceia indignamente. E participar da ceia indignamente não é participar em pecado, meu querido, porque mesmo que você não tenha visto nada de errado que você fez, dentro do teu coração está um monte de coisa errada. Participar indignamente é desprezar o momento da ceia, é desprezar o que Cristo fez por você, é tratar como coisa qualquer o que Jesus fez pelos teus pecados. Isso é participar indignamente. E é isso que o apóstolo Paulo diz: aquele que participa indignamente está pecando contra o sacrifício de Jesus. Aquele que participa sem discernir, sem ter entendimento do que está fazendo, sem entender o momento que ele está participando, sem entender a importância da obra que Cristo fez por ele, sem discernir, está pecando contra esse sacrifício que ele está desprezando. Participar indignamente da ceia é participar desprezando o sacrifício de Jesus. Aqui na nossa apostila, ele diz: não discernir o corpo e o sangue do Senhor é cear sem entender o significado da ceia. O que torna uma pessoa indigna de participar não são os pecados dela, uma vez que a ceia expressa a dependência da remissão pelo sangue de Cristo. O que torna uma pessoa indigna de participar é a indiferença para com o sacrifício de Cristo, que era o que os crentes de Corinto estavam fazendo. Glória a Deus. Então, pastor, o que é participar indignamente? O que é uma pessoa indigna? É uma pessoa que não é digna de participar daquele momento. Portanto, ele não pode estar falando de pecados, porque senão todos nós seríamos indignos de participar da ceia, querido. Qual de nós é digno de participar disso? Ninguém. Ele está falando dos santos que foram salvos, tiveram seus pecados perdoados e desprezaram Jesus, desprezaram o sacrifício. Esse não é digno de participar. Mas ele também não fala isso para trazer condenação e dizer: então você não vai participar, vai embora da igreja. Ele fala isso para que fosse corrigido isso. É por isso que um pouquinho à frente, no versículo 28, ele diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Ele diz: olhe, agora que vocês sabem que a pessoa que está desprezando o sacrifício de Jesus, desprezando o momento espiritual da ceia, ela é indigna. Como é que corrige isso? Examine-se o homem a si mesmo, e coma e participe da ceia. E ele continua dizendo: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já morreram. Versículo 31. Se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, de julgar a nós mesmos, não receberíamos juízo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a julgarem a si mesmo. Esse é o julgamento que você faz na ceia. Qual é o julgamento, pastor?
você precisa examinar a tua vida, a tua fé. Você precisa examinar se você tem desprezado o sacrifício de Jesus, ou se você não tem desprezado o sacrifício de Jesus. Você precisa examinar se você ainda depende de Jesus, ou você está dependendo de outras coisas. Este é o exame que você faz no dia da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo diz que aquele que julga a si mesmo escapa do juízo de Deus, do julgamento de Deus. Olha que coisa extraordinária. Sempre que você errar, meu querido, sempre que você pecar, você deve julgar a si mesmo. Primeiro passo do julgamento, reconhecer que eu errei. Eu reconheço o meu erro, eu julgo esse erro, e Deus não julga você. Quando você se julga a si mesmo, você vai diante de Deus: Deus, eu pequei, Senhor, me perdoa, eu reconheço que errei. Você está julgando a si mesmo, e Deus não vai julgar você. O apóstolo Paulo diz: julgue a si mesmo. Verifique a sua vida, e não virá julgamento sobre você. Talvez você esteja desprezando a obra que Cristo fez por você. Talvez a obra que Jesus fez por você não tenha muita importância, e é por isso que você brinca com a tua salvação. Porque você não entende a importância do que Jesus fez por você. Você brinca de ser salvo. Você brinca de ser crente. Você não está discernindo o que Ele fez. Você precisa julgar a si mesmo. Reconhecer o teu erro. Talvez por não entender o que Cristo fez por você, você engane as pessoas. Você passe os outros para trás em negócios. Talvez por não entender, por não discernir o tamanho da obra que Deus precisou fazer para não mandar você para o inferno. Você comete um monte de coisas. Mas Ele diz: se você julgar você mesmo, não virá o juízo de Deus sobre você. Porque a pessoa que participa indignamente, a pessoa que tem desprezado o que Jesus fez por ela, e participa da ceia, o juízo de Deus, que caiu sobre Jesus, começa a cair sobre ela. A ceia é um sinal da aliança que Cristo recebeu o juízo no teu lugar. Se você despreza o que Jesus fez e participa da ceia, você, ao participar da ceia, está dizendo: eu sou desse sacrifício aí, eu sou de Jesus, mas desprezou Ele. O juízo que tinha caído sobre Jesus começa a vir sobre você. Por isso que o apóstolo Paulo diz que há muitos entre vocês que estão fracos na fé, que estão doentes, e outros que morreram, ou, conforme a versão, estão morrendo. Os problemas na vida dos crentes, 90% das vezes, se não for mais, tem a ver com a maneira como ele trata as coisas espirituais. Existe muita gente achando que o diabo está tocando na sua vida, mas não está tocando não, irmão. Nossa, pastor, aquela pessoa era tão bênção, vinha na igreja, dava pulo, dava glória a Deus, agora está longe do caminho do Senhor, vivendo no mundão, no fervo.
Não despreze as coisas santas de Deus. Não despreze a ceia do Senhor. Porque este era o motivo de várias pessoas na igreja naqueles dias estarem sofrendo do jeito que estavam. Porque tratavam a obra de Jesus de qualquer maneira. Então não tem a ver com pecado, querido. Tem a ver com o valor que você dá para esse momento. Tem a ver com o valor que você dá para o sacrifício de Jesus. Qual é o valor do sacrifício de Jesus? Quem sabe você morra ou até mate por causa dos teus bens? E por causa do sacrifício da tua fé, você morre? Talvez você não aguente desaforo por causa das coisas e por causa da fé. O valor do sacrifício de Jesus, é isso que o apóstolo está tentando abrir os olhos da igreja. Da importância disso para a igreja do Senhor. No dia em que Jesus Cristo estabeleceu a ceia, a Bíblia diz que eram os dias da festa dos pães sem fermento, onde o sacrifício do cordeiro da Páscoa tinha que acontecer. E Jesus pega um pão sem fermento, reunido com os seus discípulos, rasga ele ao meio. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, aleluia, e ele nunca pecou. Por isso o pão sem fermento é Jesus Cristo, é um símbolo de Jesus, a comida espiritual sem pecado, porque Jesus é a comida espiritual que nunca pecou. E Jesus estava dizendo para os discípulos: em breve eu serei partido ao meio por causa dos pecados de vocês. Mas se vocês comerem desse pão que vai ser partido ao meio na cruz por Deus, vocês permanecerão na fé, vocês permanecerão meus discípulos, vocês permanecerão protegidos por esta aliança. Jesus é o pão sem fermento, Ele é o evangelho, a comida que te sustenta. Mas se você desprezar essa comida, desprezar esse pão, o juízo vem sobre a sua vida. Então o juízo de Deus na ceia não tem a ver com pecados, tem a ver com o desprezo do sacrifício de Jesus. E o apóstolo Paulo orienta a igreja: examine cada um a si mesmo. Veja o que você tem feito com o sacrifício de Jesus. Examine o seu coração para ver se você é grato por isso. Pastor, me dá um sinal de que eu estou desprezando o sacrifício de Jesus. Você reclama de tudo. Você reclama da casa, reclama do carro, reclama da roupa, reclama do marido, da esposa, dos filhos, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama de tudo. Você não é grato pelo que Jesus fez por você. Você não discerniu o sacrifício de Jesus. E aí você vem para a ceia, toma a ceia, acabou a ceia, você começa a reclamar. Isso revela a ingratidão para o que Jesus fez por você. Você ia para o inferno. Sabia disso? Deus decidiu te dar uma chance. Você não está fazendo um favor para Deus, servindo a Ele. Ele fez um favor para você. Por isso, querido, esse é o exame que você precisa fazer. Examine cada crente a si mesmo. E ao você examinar e perceber que você tem desprezado o sacrifício do Senhor,
Peça perdão ao Senhor. E imediatamente, ao você se arrepender disso, você está apto, digno a participar da ceia. A única coisa que pode te tornar indigno é se você não se arrepender de desprezar o que Cristo fez por você. Aleluia. Glória a Deus. A ceia é um dos momentos mais importantes da fé cristã. Por isso todos os crentes devem participar da ceia, todos. Não importa se você nos visita hoje de outro ministério, não importa se você não é evangélico. Ah, pastor, eu sou católico, eu vim aqui, posso participar da ceia? Claro que pode. Não só pode, como deve. O juízo de Deus para a ceia é para aqueles que entendem e desprezam. Por isso todas as pessoas devem participar da ceia do Senhor. É por causa disso, querido, que você tem permanecido em pé diante de Deus e na fé. É por causa disso que você tem sido protegido de todo tipo de fraqueza, de doença e de acidente de morte. Ouvimos o testemunho aqui, uma doença que era para levar à morte, e Deus fez um milagre, porque existe uma aliança de sangue na vida deles, e esta aliança é honrada por Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor Silvio, por gentileza.